E na questão linguística, há uma situação que nós devemos pensar nela, porque buscam direcionar o mundo num sentido de que haja uma língua de um país com a sua cultura, com as suas expressões idiomáticas, como sendo a língua que deve prevalecer entre todos nós. Mas se nós observarmos o mundo, nós vemos que as coisas evoluem de uma forma muito interessante. Quando eu era menino, eu me lembro, morava em Santos, para haver o desembarque de carga de um navio, eram centenas, se não milhares, de estivadores carregando aqueles sacos nas costas. Hoje, nós temos os containers, e os containers com os guindastes transportam aquela carga. Hoje, nas cidades, se rasgam avenidas, se abrem túneis, se modifica a cidade para que a comunicação possa ser uma comunicação mais fácil. Na agricultura, no passado antigo, eram os coletores de alimento, mas hoje nós temos uma agricultura com um plantio planejado e que, cientificamente planejado, permite que se produza muito mais. E na questão linguística, qual é a lógica? Qual a lógica que nós temos? A lógica que nós temos é de perceber que esta comunicação ela se faz até por gestos, como os surdos mudos usam, e de uma forma relativamente simples, mas se comunicam e se entendem com gestos. Hoje, nós precisamos, para falar com o mundo, aprender cada língua. Eu vou à Alemanha, tenho que aprender alemão. Vou à Rússia, tenho que aprender russo. Vou à Arábia, tenho que aprender árabe. Essa tem sido a realidade do mundo. Ou então, adotar uma língua de outro país. Mas será que tem muita lógica? Ali que eu estou pensando na lógica e no mundo para todos. Será que tem muita lógica que um chinês, para conversar com um russo, o chinês tenha que estudar inglês e o russo tenha que estudar inglês? Será que tem lógica que um português, para conversar com um austríaco, o português tem que estudar inglês e o austríaco tem que estudar inglês também? Será que esse é o bom senso? Alguns poderiam dizer, bom, o inglês já tomou conta do mundo. Sem nenhuma restrição ao inglês, porque é uma língua tão importante como são todas as línguas do mundo, a verdade é que apenas 6% da população do mundo fala inglês. 6%. 94% do mundo não fala inglês, falam outras línguas. Será que é lógico, então, que todos esses outros 94% têm que aprender uma outra língua, a língua com todas as suas dificuldades e que representam a cultura de outro povo? Qual é a lógica? A lógica é que nós pudéssemos construir uma língua fácil, sem exceções, com regras certas, cientificamente preparada. Só que essa língua já existe. Ela se chama Esperanto. O Esperanto é um instrumento de globalização solidária. Alguns dirão, mas ele nasceu no século passado e até hoje não cresceu. Bom, o cristianismo levou 300 ou para 400 anos para crescer, para se tornar importante. O cristianismo levou alguns séculos. E neste momento em que nós vivemos, em que há a prevalência das questões econômicas, o Esperanto fica esquecido um pouco de lado, mas só um pouco. No mundo está fervilhando o Esperanto. Eu tenho um amigo pessoal que ele foi para a China, contratado pelo governo chinês para dar aulas de Esperanto na China. Porque é muito mais lógico para o povo chinês aprender uma língua como o Esperanto, que é uma língua fácil, do que aprender o inglês, que inclusive significa submissão, sem dominadores e sem dominados. Eu tenho até uma situação curiosa. Eu entrevistei um alemão para o programa nosso, que ele era um esperantista. Aí eu perguntei para ele, por que é que você se interessou pelo Esperanto? Ele disse, olha, eu sempre gostei muito da China. A vida inteira eu fiz estudos sobre o povo chinês. E fui à China, conhecendo o inglês e o alemão, na certeza de que eu poderia conhecer a cultura chinesa. Mas chegando lá,
eu pude perceber que, depois que eu saí do aeroporto, depois que eu saí do hotel, atravessei a primeira rua, já não conseguia me entender com ninguém. E quando tentei ir para uma cidade do interior, foi totalmente impossível. Diz ele, o que é que eu fiz? Eu tinha ouvido falar no Esperanto e busquei um grupo esperantista na China. Olha que ele é um alemão. Estudei 15 dias, de manhã, de tarde e de noite, Esperanto, e com esses 15 dias eu pude viajar 6 meses pela China falando Esperanto. Olha que informação fantástica. Hoje, na União Europeia, eles estão vivendo um grande problema, porque desde que se formou a União Europeia, os países exigiram que se usasse a própria língua deles. E, ao fazerem esta exigência, houve a necessidade de que tivesse intérpretes para cada uma das línguas. Na Europa existem 34 línguas. Hoje, a União Europeia tem só 15 países, mas tem 11 línguas diferentes. E a maior parte das verbas da União Europeia são gastas com tradutores, com centenas de tradutores, porque há a necessidade de, quando fala um húngaro, passar do húngaro para o grego, passar para o dinamarquês, passar para o sueco e assim sucessivamente. Quando responde lá um sueco, tem que passar para todas essas, ainda mais para o francês, para o inglês e não sei mais o quê. A União Europeia está agora ampliando e dentro de poucos anos, segundo sua programação, já estará com 22 línguas. Vejam que caos. Uma verdadeira torre de Babel, quando, na verdade, poderiam usar o Esperanto, e há um trabalho intenso dos esperantistas europeus para que o Esperanto possa ser adotado. Deixa eu dizer algumas palavras sobre o Esperanto. A grande vantagem do Esperanto é que é uma língua sem exceções. Se fala exatamente a palavra como se escreve como se fala. A sílaba tônica é sempre a mesma. As várias situações, aumentativo é sempre igual, diminutivo é sempre igual, o lugar é sempre igual, o coletivo é sempre igual, tudo tem uma mesma forma, o mesmo formato. E também, além de ter tudo um mesmo formato, os verbos também são absolutamente corretos. O presente é sempre de uma forma, o passado de outro, o futuro de outro. Então, a pessoa tem uma facilidade, mesmo sendo um chinês, para aprender o Esperanto, porque ele, quando vai aprender, seja o francês, ou o russo, ou o inglês, ele terá formas diferentes, não tem regras. O Esperanto me faz lembrar o plano piloto de Brasília. Quem conhece Brasília sabe que o plano de piloto é todo planejado. A gente fala, não, na 211, todo mundo sabe onde é 211, todos os habitantes. Não, a 714, todos sabem onde é a 714, porque é tudo planejado, não tem dificuldade. Não é como uma cidade que você vai, tem que pegar um mapa e fica perdido, e agora, entro nessa rua tem passagem, não tem passagem, como é que é isso, como é que não é isso? De maneira que eu gostaria de ressaltar que eu considero que, para que nós possamos ter um mundo para todos, mas todos, com respeito a todas as culturas, com respeito a todas as religiões, como nós aqui fazemos, nós também temos que ter respeito por todas as línguas, por todas as tradições. E o Esperanto é um instrumento de globalização solidária. Se nós queremos uma globalização solidária, devemos acordar para que existe um Esperanto e que é uma língua fácil de ser aprendida. Bem, feita essa defesa do Esperanto, eu quero fazer algumas considerações sobre a questão desta globalização solidária, deste mundo para todos. Eu fiz uma referência no início dos aspectos centrais, dos aspectos primordiais, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais isso.